Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o José Carlos Monteiro, sou contador de histórias luizenses. E hoje vou lhes contar a história do Cabrá. É uma história assim contada somente em São Luís do Paraitinga, São Paulo, Brasil. São umas histórias que o povo antigo contava, porque aqui é uma cidade assim colonial da época áurea do café e colonizada por portugueses, né? E pelos bandeirantes que aqui fundaram uma povoação, né? Na época do Brasil colônia. E surgiu muitas histórias, inclusive algumas por causa do rio Paraitinga, que circunda essa cidade. E essas histórias da época da povoação, né, dessa cidade. E essas histórias, algumas delas são da era patriarcal, da época em que os homens mandavam em tudo e as leis eram feitas e impostas pelos homens, né? E então são histórias muito antigas. E como a cidade é uma cidade colonial da época do Império, da época áurea do café, então tem muitos sobradões, ruas e ladeiras. E era uma cidade assim, também naquela época antiga, foi uma cidade bem planejada, mas de chão batido, com muita mata em volta, à sua volta, e cercada pelo rio Paraitinga, né? E por florestas. Então surgiram muitas histórias, e essa é uma delas. Essa é a história do Cabrá, que é só contada em São Luís do Paraitinga. O Cabrá, segundo diziam, ele é um gigante que em alguns passos ele atravessava de uma montanha a outra. Porque São Luís do Paraitinga é uma cidade cercada por morros, por montanhas, né? E então o Cabrá diz que ele, em alguns passos, ele atravessava essa povoação chamada São Luís do Paraitinga. Na época era outro nome, mas hoje é conhecido por São Luís do Paraitinga, que é cercada pelo rio Paraitinga, e que junto do Paraíba, com o rio Paraibuna, vai formar o Paraíba do Sul. E então aqui tem muitas lendas, né? Por causa de ser da época do Brasil colônia. E também esses bandeirantes, quando aqui chegaram do estado de São Paulo, eles desciam através dos rios. Então essa cidade é uma cidade, assim, que como é uma cidade que está rodeada pelo rio Paraitinga, cercado pelo rio Paraitinga, então esses bandeirantes, à procura de ouro, pedras preciosas, percorreram esse rio e formaram aqui então uma pequena povoação, né? E então conta-se que o Cabrá, em alguns passos, ele atravessava de uma montanha a outra e ele se escondia na floresta. E só que teve uma época, como aqui naquela época eles tinham por costume fazer casas com grandes janelões, né, grandes portas, e a família antiga também, elas tinham 15, 20 filhos. Se o marido, caso viesse falecer, a mulher poderia casar e ter mais uns 5, 10 filhos. Então a família era muito grande. E eles, os pais, às vezes precisavam trabalhar na lavoura. E então diz que as crianças, os mais velhos, aí de 8, 9 anos de idade, tomavam conta dos menorzinhos. E os maiores iam trabalhar com o pai ou com a mãe
na lavoura, porque eles viviam da lavoura nessa época, né? Ou então da caça, mas é da lavoura. E então eles deixavam os seus filhos à mercê daquele um pouquinho maior, de 8, 9 anos, porque os outros maiores iam também com os pais trabalharem na lavoura. Só que, como tinha muito bicho nas matas, então eles ficavam preocupados com os filhos. Olha, não saia de casa e tal, porque tem o perigo que ronda a nossa casa. Mas, então ficou assim. Mas como tinha grandes janelões, grandes portas e tal, e eles também tinham uma varanda, eles chamavam de varanda, uma sala bem grande, né? E geralmente feita de soalhos, né, de madeira, e sempre tinha uma rede, porque naquele tempo eles estavam acostumados a dormir em rede, ou tarimba, né? Não era nem cama, essas camas que a gente tem hoje. Então era chamado de tarimba e a maior parte dormia na rede. Então sempre tinha um bebê, uma criança dormindo na rede. Só que em certa época, disseram que estava desaparecendo essas crianças das redes. E eles não sabiam o porquê e como que acontecia aquilo, porque ninguém via quem tirava as crianças das redes, né? E eles começaram a ficar assustados. Uns diziam, deve ser a onça pintada que sai da mata, vem e carrega a criança. Outros, não, é a cobra jiboia que sai das águas do rio Preitinga. Outros falavam que eram outros animais, né? E ninguém sabia o que estava acontecendo. Então eles resolveram armar uma cilada para pegar quem quer que fosse o ladrão, quem que estava pegando essas crianças. E daí tiveram uma ideia, deixaram uma boneca numa rede, dentro de uma sala, desses salões, e como tinha sempre esse janelão de madeira, então eles deixaram a janela aberta para ver quem que estava roubando as crianças e ficaram escondidos na mata. Só que daí o tempo foi passando e nada daquilo acontecer. E até que um certo dia eles perceberam que um braço e uma mão entrou pela janela, só um braço e uma mão entrou pela janela, foi até aquela rede, pegou aquela boneca que eles deixaram no lugar da criança, mas essa mão, esse braço e essa mão, pegando aquela boneca, pensou que fosse uma criança. E aquele braço e boneca, somente o braço e a boneca, saiu com ela nas mãos e foi subindo no espaço, foi subindo para o céu. Todo mundo, daí as pessoas que estavam ali vendo aquilo dali ficaram admiradas, assustadas. Ué, de onde surgiu esse braço, essa mão? O que é isso, né? E começaram a seguir aquele braço, aquela mão com a criança no ar, que foi entrando pelo meio da mata. E cada vez mais, ficando mais alta aquela boneca, sendo segurada por aquela mão. Até que daqui a pouco aquele braço, aquela mão foi criando formas. E daí começou a aparecer o corpo, uma cabeça de um gigante com um chapelão na cabeça. E depois começou a aparecer as pernas, né? E ele estava calçado com uma botina. Então todo mundo ficou admirado com isso. E ele, em alguns passos, ele atravessou a cidade, que é cercada de montanhas. E ele foi se embrenhar numa mata. Como em todo lugar ali a turma já havia se preparado para saber quem que era o tal do ladrão, então, e como tinha pessoas também trabalhando, né? E outros na mata, caçando essas coisas, viram que era um gigante de chapelão na cabeça que estava com aquela boneca. E ele, em passos largos, atravessando a cidade, ele foi até um tronco, um toco de árvore gigante também, sentou nele e ele usava uma roupa de um bandeirante.
um casaco de couro, né? De couro marrom, uma calça amarela caque e uma botina de couro. E um grande cachimbo também, né? Então ele pegou aquela boneca, colocou no cachimbo e acendeu o fogo do cachimbo e começou a dar grandes baforadas, né? Queimando aquela boneca, achando que era uma criança. Então essa história parece uma história de medo, mas para a época era muito importante, porque os pais contavam essa história para que as crianças não saíssem para fora de casa, nem deixassem os seus irmãos menores sozinhos, porque poderia algum bicho da mata pegar eles. Então, através das histórias, das assombrações, é que eles impunham respeito, né? Então, essa é a finalidade das histórias. E é uma forma que eles acharam de repreender as crianças que faziam algo de errado. Não só as crianças, como as pessoas adultas também. Então surgiram muitas histórias. Agora, quanto a esse gigante, uns dizem que é o espírito de algum bandeirante que faleceu na mata e ali permaneceu perdido, e outros que ele é o espírito protetor da floresta. Então fica essa dúvida: quem seria o Cabrá, o gigante que fumava criança no cachimbo? Essa é mais uma das histórias contadas nessa pequena cidade do interior paulista, São Luís do Paraitinga, São Paulo, Brasil. Muito obrigado a todos. Se vocês gostaram de mais essa minha história, se inscreva no meu canal no YouTube para que eu possa aperfeiçoar os meus trabalhos. Muito obrigado a todos e vamos continuar assistindo os meus vídeos. Muito obrigado. O meu canal no YouTube é Arte Luizense, um Z e um S. Obrigado.